Boa tarde a todos. Meu nome é Amaury. Eu sou estudante do curso de Engenharia de Minas pela Universidade Unileia. Eu vou conversar com vocês sobre a tensão superficial e a sua influência na interação partícula-bolha e os fatores que estimulam a colisão da partícula-bolha. Essa foto de uma flotação em cascata de minério de cobre e foi tirada numa visita que eu fiz à planta de processamento da mineração Maracá. Tensão superficial e a sua influência na interação partícula-bolha. A tensão superficial se caracteriza pela formação de uma espécie de membrana elástica em suas extremidades, sendo um fenômeno que ocorre nos líquidos. As moléculas situadas no interior do líquido são em média sujeitas à força de atração igual em todas as direções e as moléculas situadas, por exemplo, na superfície de separação líquida, líquido-ar, estão submetidas à força de atração não balanceadas ou não equilibrada, resultando numa força preferencial em direção ao interior do líquido. Quando um líquido é colocado em contato com uma superfície, se tem duas possibilidades de interação. Primeiro, o líquido irá espalhar bem na superfície. Um bom exemplo dessa situação é bebida alcoólica em um copo de vidro. A segunda, o líquido fica na forma de gota. Um exemplo é a gota da chuva no para-brisa do carro engordurado. O que acontece é o reflexo da afinidade entre as superfícies. Quando o líquido se mantém em formato de gota, de maneira a diminuir o máximo possível o contato entre a água e a superfície, são chamadas de hidrofóbicas. Quando se observa o espelhamento do líquido, são chamados hidrofólicas, ou seja, as partículas se aderem ao meio líquido. Fatores que estimulam a colisão da partícula bolha. A colisão acontece quando uma partícula aproxima de tal maneira de uma bolha que inicia as interações físico-químicas entre ambas as partes e então começa a operar, sendo esse processo correlacionado com as variáveis abaixo: densidade das partículas, densidade do líquido, viscosidade da polpa, viscosidade relativa da partícula bolha, tamanho da partícula bolha, diâmetro das partículas, diâmetro das bolhas. A colisão ela é estimulada por forte agitação do sistema. Quanto mais agitado o sistema, mais partículas terão velocidade e direções difusas. Maior diâmetro das partículas. Quanto maior o diâmetro das partículas, maior a probabilidade de acontecer a colisão. Maior densidade da partícula. Quanto maior a densidade da partícula, maior a probabilidade de acontecer a colisão. E menor tamanho das bolhas. Quanto menor o tamanho das bolhas, maior a quantidade de ar aprisionado e menor a superfície de contato. Para fazer esse trabalho, essa apresentação para vocês, eu fiz algumas consultas. Fiz consulta ao material de apoio da Unileia, da Unidade 2, e fiz pesquisas pelo Google.
Também consultei ao memorial descritivo de processo da planta maracá, que é justamente a planta do início da apresentação, onde eu mostrei aquela foto. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.